A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, quero aqui dizer que está sendo muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo nesse mês de junho. Está sendo edificante para muita gente, são pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus. Então todas que trabalharam juntas, né, muitas, as irmãs se uniram e foi muito bonito. Deus abençoe, está sendo, né? Deus abençoe por essa iniciativa, está sendo edificante para a glória do nosso Senhor. Como eu disse no início, sobre pais e filhos, eu falei sobre os pais, sobre pai e a mãe, né? E faltou falar sobre o filho, então hoje o Arlindo me pediu para que eu pudesse fazer uma menção sobre filhos, né? Amém? E aquela outra vez foi a primeira vez, foi a Adriana que me pediu também, e juntamente com a liderança das irmãs, eu gosto disso, que todos trabalhem juntos, né? Nós somos uma família e isso edifica e o Senhor se agrada com isso, como filhos, né? Que é o assunto que eu vou falar. Quero ler aqui um texto que está em 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 até o 26, tá bom? Está dizendo assim: Era, porém, Eli já muito velho, e havia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazei isso? Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes ou julgarão o pecado. Porém, o homem contra o Senhor, quem julgará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazendo-se agradável, assim com o Senhor, como também para com os homens. Amém? Então é uma leitura interessante, né? E comenta sobre filhos. Fala de Ofni e Finéias, que era filho do sacerdote Eli, aonde fazia coisas horríveis, né, na casa do Senhor, com as ofertas do povo, e coube a eles um preço alto por isso, porque os dois morreram, né, juntos, no mesmo dia. E depois Eli, o sacerdote. Bom, nós queremos falar de Samuel. Ele não deixou se levar e nem se influenciar por esses filhos, porque ele viveu na casa de Eli. Pois nós sabemos que em 1 Samuel 1, Ana chorou por um filho e Deus a concebeu, que teve Samuel, e ela disse que entregaria na casa do Senhor depois de desmamado, né, e um ato de mãe de fé, né, a um filho que teve, e ela assim fez, mas ela não abandonou ele, nunca mais foi lá vê-lo, não, ela sempre estava, tanto há um relato de que ela ia lá uma vez por ano e levava todas as suas roupas, e às vezes, aí até outras vezes também. Então ela doou, ou ela deixou que Samuel ficasse, porque é algo de Deus aí, né? E foi assim uma voz dela concernente, se concebesse e desse a ela filhos. E depois ela teve mais filhos. É interessante que ela teve filhas e filhos, né? Teve mais 7, né? Teve mais 3 filhos e 4 filhas. Né, se me falha a memória, visto pois o Senhor a Ana concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas, e Samuel. Bom, meus irmãos, o que acontece? É importante que nós venhamos orientar os nossos filhos para que eles não se influenciem, pois Samuel deu uma lição de não deixar se influenciar, né, mesmo vivendo em uma casa que havia problema, havia dificuldade. E também Eli, o sacerdote, não soube, possa-se dizer assim, não teve uma voz de autoridade de pai. Tanto que esses filhos não o ouvia. E ele até disse, olha, se pecarem com o homem, o juiz julgará, porque ele também é homem, mas pecar contra as coisas de Deus, quem o julgará é Deus. E eles não deram ouvido, continuaram. Então nós aprendemos muito que Samuel ali estava e cresceu ali, e foi um rapaz muito usado por Deus, depois um senhor,
aonde ele foi juiz, foi sacerdote, né, e profeta. Então, quando nós obedecemos e nos influenciamos e ensinamos aos nossos filhos, com certeza Deus tem bênçãos para dar, com toda certeza. Porque também cabe ao pai e à mãe moldar o caráter do seu filho. Não é verdade? Eu falei muito também sobre o pai, que foi o caso de Abraão, que levava, né, ali Isaac para o sacrifício. Ele foi de Berseba ao Monte Moriá, de 80 a 100 quilômetros, conversando com seu filho. E ali foi, eu creio assim, que ele sabia que ia fazer isso em obediência a Deus, mas foi. E Deus o livrou, né? Deus assim o provou e ele foi aprovado como pai. E o seu filho foi, né, uma bênção, porque ali gerou várias e muitas outras nações. A mesma coisa foi sobre Joquebede, que eu citei como mãe. Ela também teve aquela audácia, aquela sabedoria, porque aquelas duas parteiras, ao qual o faraó pediu para que todo filho homem lá dos hebreus nascesse, fossem mortos. Mas Cifra e Puá, que eram as parteiras, que cremos era mãe, como eu comentei a primeira vez, elas não fizeram dessa forma, porque ia contra a vontade de Deus, né? Então o que aconteceu ali? Essas mulheres foram sábias, foram muito sábias com os seus filhos. E olha o resultado. Então os filhos são moldados pelo pai e pela mãe. Não tem como falar de filhos se você não falar de pai e da mãe, claro, né? Nós somos todos filhos. Interessante que um broto de uma árvore, quando está se formando, ou de uma planta, se nós colocarmos uma madeirinha do lado e amarrar, ela vai na direção que nós bem queremos. Ela pode crescer para o lado direito, pode crescer para o lado esquerdo, ela pode dobrar, porque é novo, é novinho aquele broto, está crescendo naquele momento. Então podemos conduzir a direção que queremos. Muitos hoje em dia fazem até desenho com árvores trançadas, porque são broto. Difícil é fazer depois que já está grande essa árvore. Não consegue, vai quebrar. Nossos filhos, eles são também dessa forma. Nós temos que moldá-los, orientá-los desde pequeninos, bem pequeninos, porque com certeza o amanhã reflete o que nós fizemos hoje. E eles são dádivas, são bênçãos do Senhor para nós. E como é que nós administramos essas bênçãos? Deixando eles fazer o que eles querem, dizendo sempre sim, de maneira nenhuma. A educação cabe o não e também só faz o que é certo. Dessa forma, eles valorizarão e irão mais para frente honrá-los. Filhos é bênção quando nós assim sabemos conduzir. Raras exceções, viu? Não estou aqui dizendo que isso é fato para todos. Raras exceções que os pais fazem de tudo e os filhos acabam não dando um bom resultado, né? Olha o que Paulo diz em Efésios 6:3, muito claro esta mensagem, né? Todos nós falamos sobre família, sobre filho. Vamos lá em Efésios 6, a partir do 1. Honra teu pai e tua mãe. Para resumir, a vida sua será longa. Honra, filhos, honra o pai e a mãe e a vida se prolongará. É dessa forma. Davi honrou seu pai Jessé. Pois a honra, na verdade, vem da parte de Deus. Veja só que Davi, com seu pai Jessé já de idade, né? Diz o texto que ele já era de uma idade avançada. Mas Davi, muitos comentam sobre Davi como rei, não é verdade? A gente fala sobre rei e ele foi um grande rei, mas vem logo na nossa memória um rei, um salmista, mas ele foi filho, né? Nós sabemos. E ele, como filho, ele sempre obedeceu o seu pai. Olha, quando Samuel veio ungir, estava ali, os irmãos dele estavam em casa, mas onde Davi estava? Estava cuidando das ovelhas do seu pai, um garoto, né? E logo que chegou Samuel, foi ungir Eliabe, depois foi ungir Abinadab e Samar.
e todos vistosos, grandões, homens, né, que dava aparência, e Deus já logo disse, não, eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. E o que tem a ver isso que eu estou dizendo com filhos? É porque até o coração dos filhos nós podemos trabalhar. Porque se dentro de um lar houver contenda, palavrões, confusões, falar mal de irmãos e um monte de coisa, nossos filhos, nós estamos colocando no coraçãozinho deles o quê? Que eles sejam também amanhã um crente, a mesma coisa de que nós. É uma realidade. E os nossos filhos é de grande responsabilidade nossa, para que tenhamos filhos bons, honrados, de caráter, temos que transparecer isso a eles. Então, assim como Samuel não deixou se levar, não deixou se influenciar por Ofni, Finéias ou por Eli, e foi um rapaz, um homem, um sacerdote, um profeta, né, de Deus, assim como Davi também, lá na sua humildade, lá cuidando das ovelhas, foi um rei tremendo, com seus acertos e erros do futuro. Mas até então, debaixo da proteção de Jessé, seu pai, foi um bom filho, ao ponto de Jessé dizer, filho, vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos que estão na batalha. Mas não era Jessé que tinha que fazer esse papel, não era o rei, não era o chefe do exército, que tinha que levar alimento para o soldado, mas o pai Jessé quando ele se preocupou com os filhos que estavam na batalha e pediu para o mais novinho, vai levar alimento para os seus irmãos. Foi aonde gerou, né, aquela visão e a observação de Davi, já era ungido já, e aonde o gigante Golias, e aconteceu o que nós assim sabemos. Mas voltando aqui para filhos, tudo chega a filhos, né? É importante nós meditarmos sobre isso, pois Jessé, pai de Davi, se preocupou com os seus irmãos que estavam na guerra. Mostra que os filhos são amados pelos pais e eles sentem, eles percebem, eles também futuramente serão pais que amam e que orientarão os seus filhos. Então é uma corrente, né? É de geração em geração, né? Vai chegar dia em que os filhos não conseguirão ouvir conselhos, não é verdade? Sabe por quê? Porque os pais vão passar, os pais vão passando. Não é, logicamente, também regra, muitas vezes os filhos vão primeiro, né? Acontece muito isso. Mas, geralmente, os pais vão primeiro, e os seus ensinos e os seus exemplos ficam. Mas conselhos não tem como dar mais, mas foi dado no momento oportuno aos seus filhos. E aí eles seguirão o quê? O conselho, que o pai não está mais, ou a mãe. Mas eles seguirão exemplos. E serão filhos valorosos, honrados, filhas amáveis, mãe de família, serva de Deus. Mas é necessário que eu e vocês, irmãos, pais e mães, temos a responsabilidade de carregar sobre os nossos ombros aquilo que Deus nos deu, a nossa família, mas de uma forma bíblica correta. Não conforme eu acho e penso, mas conforme Deus nos ensinou. Isso nós temos que meditar. Parece que é um pouco pesado e duro, mas é real, irmãos. Hoje em dia, nós vamos em mercados, em áreas públicas, nós vamos passear às vezes em um parque, e não é difícil observar a atitude de filhos que você fala, meu Deus, se pequeno assim, adulto, como será? Como será? Mas aí existe aquele negócio, eu tenho que ser maleável, porque é meu filho, ele é assim mesmo, ele não é não, ele é responsabilidade minha e sua. De na hora de dizer não, dizer não. E também até hoje em dia, uma repreensão mais severa. Eu vou falar algo que eu sempre digo de mim, porque é eu que estou aqui dizendo e arco com a responsabilidade que falo, não é verdade? Mas um filho meu um dia pediu para fazer algo, eu falei, não, você não vai fazer. Ele ficou muito indignado e triste. Não me fez malcriação,
Passou-se anos. Você sabe o que aconteceu? Ele chegou em mim e disse: pai, obrigado, viu, pai? Obrigado porque o Senhor disse não aquela vez lá. O Senhor não sabe como o Senhor me ensinou, eu nem sabia mais. É assim, meus irmãos. Eles querem ouvir que o pai e a mãe tenham sobre eles autoridades, para que eles tenham segurança, para que eles possam dizer: eu tenho o pai e a mãe que cuida de mim, não é verdade? Porque se agimos igual a eles e deixamos que eles façam o que querem, eles vão dizer: ah, são como irmãos, então não tenho muita autoridade. Mas eles querem no seu íntimo que o pai e a mãe os tenha sobre a proteção. Mas vamos aqui, irmãos, dizer sobre um filho, como um homem, não vou nem dizer como filho de Deus, Jesus. Pois Jesus foi o maior exemplo em tudo, né? Mas não deixou de seguir o exemplo de José. Olha só, ele não deixou de seguir o exemplo de José. Por quê? Como? Aonde? Ele foi também um carpinteiro. E José foi um carpinteiro, isso está lá em Mateus 13:55. O filho, olha, esse aí não é o filho do carpinteiro, José? E Jesus também foi. Viveu numa casa há 33 anos ou 30 anos. Depois teve lá, né, o seu ministério, andou por todo canto, pregando a palavra de Deus. Mas ele também observava José. E depois não relata mais o que aconteceu com José, não é verdade? Mas mostra aí que Jesus também, sendo filho de Deus, obedeceu ao Deus Pai Criador, né, como ele cita sempre em suas palavras, em seus ensinos, mas também seguiu um exemplo do seu pai terreno, ou melhor, né, José foi como um padrasto, né, porque Jesus foi gerado por Maria e pela ação poderosa de Deus, pelo Espírito Santo, mas José teve ali um papel de pai, para criá-lo, né, quando pequenino, para cuidar, e ele seguiu. Então, irmãos, nossos filhos são bênção do céu, mas a grande responsável por eles é o pai e a mãe. Não tem como falar de filhos se eu não citar o pai e a mãe, porque o que eles são, o que eles serão, não digo na sua totalidade, nós sabemos que às vezes o pai e a mãe se esforçam, se dedicam, mas não conseguem, sempre tem às vezes aqueles que se, né, parte para lugares, não conseguem se acertar. Então, não podemos dizer aqui 100%, mas é uma grande porcentagem de responsabilidade nossa. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vou ficar somente nessas palavras. Gostaria mais de falar sobre mais famílias, porque é muito agradável, muito bom. Tem bastante coisas que a gente gostaria de falar, coisas boas, agradáveis, e às vezes uma pegada, né, mais firme, mas é necessário que nós venhamos viver em Cristo Jesus como filhos amados. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, amém? Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço às irmãs, agradeço a Aline que está entrando em contato com todos os pregadores, agradeço a toda a igreja. Que a paz de Cristo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.